Obreiros Evangélicos. Capítulo 1. Da parte de Cristo. Em todos os períodos da história terrestre, Deus tem tido seus homens da oportunidade, aos quais disse: Vós sois as minhas testemunhas. Tem havido em todos os séculos homens devotos que reuniram os raios de luz à medida que estes luziam em sua vereda e que falavam ao povo as palavras de Deus. Enoque, Noé, Moisés, Daniel e a longa lista de patriarcas e profetas foram ministros da justiça. Não eram infalíveis, eram homens fracos, sujeitos a errar, mas Deus operou por seu intermédio ao entregarem-se eles para o seu serviço. Desde sua ascensão, Cristo, a grande cabeça da Igreja, tem levado avante sua obra no mundo mediante embaixadores escolhidos, por meio dos quais fala aos filhos dos homens e ministra-lhes as necessidades. A posição dos que foram chamados por Deus para trabalhar por palavra e doutrina em favor do levantamento de sua Igreja é de extrema responsabilidade. Cumpre-lhes rogar a homens e mulheres da parte de Cristo que se reconciliem com Deus, e eles só podem cumprir sua missão ao receberem sabedoria e poder de cima. Os ministros de Deus são simbolizados pelas 7 estrelas que aquele que é o primeiro e o derradeiro tem sob seu especial cuidado e proteção. As suaves influências que devem abundar na Igreja acham-se ligadas a esses ministros de Deus, aos quais cabe representar o amor de Cristo. As estrelas do céu acham-se sob a direção de Deus. Ele as enche de luz, guia e dirige-lhes os movimentos. Se não fizesse, essas estrelas viriam a ser estrelas caídas. O mesmo quanto a seus ministros. Eles não são senão instrumentos em suas mãos, e todo o bem que realizam é feito mediante o seu poder. É para a honra de Cristo que ele torna seus ministros, mediante a operação de seu Espírito, uma bênção maior para a Igreja do que o são as estrelas para o mundo. O Salvador tem de ser a eficiência deles. Se olham para ele como ele fazia para seu Pai, hão de fazer suas obras. Ao dependerem de Deus, ele lhes dará sua luz para que a reflitam para o mundo. Atalaias espirituais. Os ministros de Cristo são os guardas espirituais do povo confiado ao seu cuidado. Sua obra tem sido comparada à dos atalaias. Nos tempos antigos, colocavam-se muitas vezes sentinelas nos muros das cidades, onde de posições vantajosas podiam observar importantes pontos a ser guardados e dar aviso da aproximação do inimigo. De sua fidelidade dependia a segurança de todos os que se achavam dentro dessas cidades. A determinados intervalos, cumpria-lhes chamarem-se uns aos outros a fim de se certificarem de que todos estavam despertos e de que nenhum mal sucedera a qualquer deles. O grito de animação ou de advertência era passado de um para o outro, todos repetindo o chamado até que este houvesse rodeado a cidade. O Senhor declara a todos os ministros: A ti, pois, ó Filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, tu livraste a tua alma. Ezequiel 33, de 7 a 9. Estas palavras do profeta declaram a solene responsabilidade que repousa sobre os que são designados como guardas da Igreja, despenseiros dos mistérios de Deus. Eles devem ocupar a posição de atalaias nos muros de Sião, para fazer soar o alarme à aproximação do inimigo. Se por qualquer razão seus sentidos espirituais ficam tão entorpecidos que são incapazes de discernir o perigo, e devido à sua falta em não dar a advertência o povo perece, Deus requererá de suas mãos o sangue dos que se perdem. Têm os atalaias sobre os muros de Sião o privilégio de viver tão perto de Deus e ser tão susceptíveis às impressões de seu espírito,
que ele possa operar por meio deles para avisar os pecadores do perigo que correm, indicando-lhes o lugar de segurança. Escolhidos por Deus, selados com o sangue da consagração, eles devem salvar homens e mulheres da destruição iminente. Cumpre-lhes advertir fielmente seus semelhantes do infalível resultado da transgressão, bem como fielmente salvaguardar os interesses da Igreja. Em tempo algum podem eles afrouxar a vigilância. Sua obra requer o exercício de todas as faculdades de seu ser. Sua voz se deve erguer qual sonido de trombeta, nunca fazendo soar uma nota vacilante e incerta. Eles não devem trabalhar por causa do salário, mas por não poderem fazer de outra maneira, visto compreenderem que há um mais sobre eles se deixarem de pregar o Evangelho. Fidelidade no serviço. O ministro, como coobreiro de Cristo, terá profundo sentimento de santidade de sua obra e da lida e sacrifício exigidos para realizá-la com êxito. Não considera sua própria comodidade nem conveniência. É esquecido de si mesmo. Em sua procura da ovelha perdida, não pensa que está cansado, com frio e com fome. Tem em vista um só objetivo: a salvação da perdida. Aquele que serve sob a ensanguentada bandeira de Emanuel tem de fazer muitas vezes coisas que requerem esforço heróico e paciente perseverança. Mas o soldado da cruz permanece sem recuos na frente da batalha. Ao ativar o inimigo o ataque contra ele, volve à fortaleza em busca de socorro. E ao apresentar ao Senhor as promessas de sua palavra, é fortalecido para os deveres do momento. Ele compreende sua necessidade de forças de cima. As vitórias que alcançam não levam a exaltar-se, mas induzem-no a apoiar-se cada vez mais firmemente naquele que é poderoso. Confiando nesse poder, é habilitado a apresentar a mensagem de salvação tão eficazmente que tange nos outros espíritos uma corda correspondente. O Senhor manda que seus ministros apresentem a palavra da vida, que preguem não filosofias e vãs subtilezas, nem a falsamente chamada ciência, mas o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Colossenses 2, 8, 1 Timóteo 6, 20 e Romanos 1, 16. Conjuro-te, pois, escreveu Paulo a Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Nessa incumbência, cada ministro tem um esboço de sua obra, uma obra que só ele pode fazer mediante o cumprimento da promessa de Jesus aos discípulos: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Os ministros do Evangelho, mensageiros de Deus a seus semelhantes, nunca devem perder de vista sua missão e responsabilidades. Se perdem sua ligação com o céu, estão em maior perigo do que os outros, e podem exercer maior influência para o mal. Satanás os espreita continuamente, esperando que se desenvolva qualquer fraqueza mediante a qual possa atacá-los com êxito. E como triunfa quando é bem-sucedido! Pois o embaixador de Cristo, inadvertido, permite ao grande adversário apoderar-se de muitas almas. O verdadeiro ministro não fará coisa alguma que venha a amesquinhar seu sagrado ofício. Será circunspecto em seu comportamento e prudente em toda a sua maneira de agir. Trabalhará como Cristo trabalhava, procederá como procedeu Cristo. Empregará todas as suas faculdades em levar as boas novas da salvação aos que as não conhecem. Uma fome intensa de justiça de Cristo lhe encherá o coração.
Sentindo sua necessidade, buscará fervorosamente o poder que lhe tem de sobrevir para que possa apresentar de maneira simples, verdadeira e humilde a verdade tal como é em Jesus. Exemplos de firmeza humana. Os servos de Deus não recebem honra do mundo nem são reconhecidos por ele. Estevão foi apedrejado por pregar a Cristo e este crucificado. Paulo foi aprisionado, espancado, apedrejado e, afinal, condenado à morte por ser fiel mensageiro de Deus aos gentios. O apóstolo João foi banido para a ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Esses exemplos de firmeza humana na força do poder divino são para o mundo um testemunho da fidelidade das promessas de Deus, de sua permanente presença e mantenedora graça. Nenhuma esperança de gloriosa imortalidade ilumina o futuro dos inimigos de Deus. O grande general conquista nações, abate os exércitos de metade do mundo, morre, entretanto decepcionado e no exílio. O filósofo que percorre com o pensamento o universo, seguindo por toda a parte as manifestações do poder de Deus e deleitando-se em sua harmonia, deixa muitas vezes de contemplar nessas maravilhas a mão que as formou a todas. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmos 49:20. Mas os heróis da fé de Deus são herdeiros de uma herança de maior valor do que qualquer riqueza terrestre, uma herança que satisfará os anelos da alma. Podem ser desconhecidos e não reconhecidos pelo mundo, mas nos registros do céu eles se acham inscritos como cidadãos celestiais e possuirão exaltada grandeza, peso eterno de glória. A maior obra, o mais nobre esforço em que se possam homens empenhar é encaminhar pecadores ao Cordeiro de Deus. Ministros fiéis são colaboradores do Senhor na realização de seus desígnios. Deus lhes diz: ide, ensinai e pregai a Cristo. Instruí e educai a todos os que não lhe conhecem a graça, a bondade e a misericórdia. Ensinai ao povo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 52, 7, 9 e 10. Obreiros de Cristo nunca devem pensar, muito menos falar em fracasso em sua obra. O Senhor Jesus é nossa eficiência em todas as coisas. Seu Espírito tem de ser nossa inspiração, e ao nos colocarmos em suas mãos para ser veículos de luz, nossos meios de fazer bem nunca se esgotarão. Poderemos aurir de sua plenitude e receber daquela graça que desconhece limites.